Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Nosso devocional diário está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Estamos terminando hoje a leitura da primeira carta de Pedro. E Pedro, encerrando, vai dar aqui as suas orientações aos líderes da igreja. Ele diz que é um presbítero e, junto com ele dá orientações aos outros presbíteros para eles pastorearem o rebanho de Deus que está entre eles. Ele diz que esse pastoreio não pode ser por constrangimento, tem que ser espontaneamente, não pode ser por ganância, nem mais tem que ser de boa vontade. Não pode ser também como que dominadores, mas tornando modelo do rebanho. As orientações de Pedro aqui aos presbíteros, e veja que os presbíteros são os líderes, os pastores das igrejas das quais ele está ali orientando, esses precisam agir de uma maneira espontânea, tem que amar o rebanho, não sendo déspotas, dominadores, mas sendo um modelo. Eles não devem falar uma coisa e viver outra, mas tem que ser um modelo, um exemplo para aqueles a quem eles estão pastoreando. De igual modo, ele vai dizer que os jovens precisam ser submissos a esses presbíteros, aos mais velhos. Os presbíteros geralmente são pessoas mais maduras e os jovens precisam se submeter a esses aí e precisam estar ali tratando muito bem os outros, sendo humildes, e por isso ele vai dizer também para os jovens e, claro, também para os mais velhos: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É interessante ele falar sobre ansiedade, porque nós estamos vivendo dias de grande ansiedade, mas a ideia é que todos possam lançar sobre ele as suas ansiedades. E para isso ele vai dizer que nós precisamos ser sóbrios, vigilantes, e há um inimigo, um adversário que fica ao derredor, e ele fica como um leão em busca de uma presa, buscando a quem possa devorar. Como vencer este inimigo? Como vencer a ansiedade? Como vencer o diabo que está ao derredor? A Bíblia, Pedro vai nos orientar no versículo 9 a resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Pedro, ele orienta: o diabo está ao derredor, ele sabe muito bem o que isso quer dizer, e ele orienta os irmãos: persistam-lhe firmes na fé, sede sóbrios, vigilantes, estai atentos àquilo que ele está fazendo ao redor, estar vigilante, estar olhando, porque um leão pode tragar a qualquer momento a vida de qualquer um de nós, e por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes. E aí ele vai terminando aqui a sua carta dizendo que o Senhor Deus em Cristo nos chamou à sua eterna glória, e ele diz: depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro vai usar 4 verbos interessantes aqui acerca daqueles que foram chamados por Cristo. Nós vamos sofrer por um pouco de tempo, ele faz questão de dizer isso a todo momento aqui em sua carta, mas ele diz que ele mesmo, o próprio Deus em Jesus Cristo, vai nos aperfeiçoar, ele vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. Ele é aquele que nos alicerça, é aquele que nos faz crescer, é aquele que nos fortifica e vai aperfeiçoando a cada dia na sua própria presença, isso tudo para a glória de Deus. Pedro encerra a carta dizendo que ele escreve por meio de Silvano. Silvano é o mesmo Silas que esteve com Paulo ali naquela prisão em Filipos, ele ajuda Paulo também na escrita de algumas cartas. Pedro também vai citar aqui o nome de Marcos, dizendo no versículo 13: aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quando ele fala aquela que se encontra na Babilônia também eleita, muito provavelmente ele está falando aqui de Roma. Pedro provavelmente está escrevendo de Roma e enviando saudações àqueles irmãos a quem ele escreveu no início da sua carta. Ele vai dizer os destinatários da sua carta, aqueles que estão dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e pela Bitínia. E ele escreve ali do que muitos estavam chamando de Babilônia, Roma, que ali já se corrompia nos seus dias ainda na época de Pedro. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que nós possamos ser submissos aos nossos líderes, que os nossos líderes possam ser pessoas que são exemplares realmente, que os jovens aprendam a ser vigilantes, humilhantes diante do Senhor e em tudo,
tudo isso nós estejamos sujeitos ao Senhor, porque Ele nos chamou e Ele mesmo nos aperfeiçoará, afirmará, fortificará e fundamentará em si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente fim de semana e a paz do Senhor.